Olá, bem-vindos a mais uma aula dos métodos e teoremas. Na aula de hoje, iremos falar sobre o teorema da superposição. O teorema da superposição é válido somente para circuitos lineares. Ele diz que a corrente através de um elemento ou a tensão entre os seus terminais em um circuito linear bilateral é igual à soma algébrica das correntes ou das tensões produzidas independentes por cada uma das fontes. Ou seja, pessoal, se eu tenho um circuito elétrico com mais de uma fonte, sendo esta de corrente ou de tensão, posso fazer a análise primeiro de uma das fontes e depois da outra fonte. E assim, se tiver mais do que duas, podendo fazer uma análise da terceira e assim por diante. A soma algébrica indica que eu vou ter que tomar o cuidado de saber qual o sentido que essa corrente está passando pelo resistor. Por quê? Se eu tiver correntes contrárias, é necessário analisar o sinal de modo que, se eu tiver duas fontes, uma produzirá uma corrente para baixo e outra para cima, de modo que ficará I' menos I duas linhas, por exemplo. Mais adiante, iremos citar uma aplicação e nessa aplicação voltaremos a comentar sobre isso. Agora, é necessário que você entenda que o princípio da superposição seria a análise de cada uma das fontes separadamente. Para isso, veremos o seguinte exemplo. Veja só. Vamos supor um circuito com duas fontes independentes qualquer. O que o teorema diz é que a resposta do circuito a essas duas fontes é igual à soma das duas respostas dos circuitos aonde cada uma das fontes foi desligada alternadamente. Então, para esse tipo de exemplo, é aquele fato que eu comentei com vocês. Primeiro eu analiso uma fonte, depois eu analiso outra fonte. Tá bom? O exemplo 1, que eu trago para vocês, existem três fontes. Duas fontes de tensão e uma fonte de corrente no meio entre uma das malhas. Veja só. Podemos resolver esse circuito através do teorema da superposição? Sim, poderemos. De modo que, para isso, eu tenho que começar analisando por uma das fontes. Eu optei por fazer a análise primeiro da fonte de corrente. Para isso, eu curto-circuito as fontes de tensão. Repare que V1 e V2 eu retiro e no local onde existia V1 e V2, eu aplico um jumper, um curto naquela região, modelando o meu novo circuito e desse modo, com uma fonte apenas de corrente, eu consigo analisar qual que é a corrente em R1, em R2, R3, R4 e também, de posse da tensão descoberta em cada um desses resistores e o valor de cada um dos resistores, eu consigo facilmente determinar a tensão em cada um dos resistores, que também não é difícil, através da lei de Ohm. Repare que, quando eu passo de um circuito onde eu tinha três fontes e fico com um circuito na primeira posição ali, na primeira análise, somente com uma fonte de corrente, fica bem mais simples analisar esse circuito. Depois eu vou para a segunda análise, que é analisar as fontes de tensão. E eu escolhi analisar primeiro a fonte V1, de modo que, para isso, eu deixo em aberto o local onde se encontrava a fonte de corrente e permaneço curto-circuitado a fonte V2. Então, repare que eu fico com V1 e essa nova estrutura, que também não é difícil de se descobrir a corrente desse circuito e muito menos a queda de tensão sobre cada um dos resistores. Esse método pode ser resolvido pelo método tradicional da lei de Ohm ou também pelo fato do divisor de tensão, divisor de corrente e etc. Terceiro passo.
Terceiro passo, eu curto-circuito a fonte 1, deixo em aberto a fonte de corrente e mantenho conectado a fonte V2, que também se torna fácil a análise desse circuito através desses métodos anteriores que eu citei para vocês, né? Primeiro determina a corrente e a queda de tensão em cima de cada um dos resistores. É claro que para isso você precisa talvez achar a resistência total desse circuito, que é a resistência equivalente entre os resistores R1, R2 e R3 e também R4. Portanto, o princípio da superposição pode ser utilizado com fontes independentes, né? E transformar o problema de várias fontes diferentes em um problema mais simples. Exemplo 2. Esse exemplo 2 eu quero ressaltar, né, uma maneira diferente de talvez analisar esse circuito quando eu tenho duas fontes de tensão na maneira que ele está aí disposta. Veja só, a primeira situação é o seguinte: eu vou analisar a contribuição que V1 e V2 dará para esse circuito. Bom, nesse sentido, eu retiro a fonte de corrente e deixo em aberto o local onde ela se encontrava. Portanto, quando desligamos a fonte de corrente I1, se torna zero a corrente naquele local, a corrente no resistor R1, portanto, o circuito se transforma nesse que temos aí na figura abaixo, esse circuito do canto do seu vídeo inferior direito. Veja só, se eu tenho uma corrente que é nula em R1, a única corrente que existe é a corrente que circula pelos resistores R3, R2, R4, né? Devido à presença de duas fontes de tensão. Nesse caso, eu posso utilizar aquela regrinha, né, da lei de Kirchhoff para as malhas, e para analisar a corrente, que eu posso chamar de IX, né, eu vou analisar a corrente que ela passa nesses três resistores. Então eu faço R2 mais R3 mais R4 é igual à tensão, né, que provoca essa corrente, que seria a soma das tensões V1 mais V2, porque as polaridades das fontes permite que eu faça isso, né, de modo que eu posso então somar essas fontes. Se as polaridades estivessem invertidas, eu faria V1 menos V2, V2 menos V1 e assim por diante. Desse modo, eu consigo analisar a corrente que passa nesse circuito, né? Ou melhor, nos resistores que ali se encontram, e uma vez de posse da corrente, eu tenho também o valor da resistência e consigo calcular a tensão em cima de cada um dos resistores, né? Vamos supor que o exemplo pedisse para que você determinasse a corrente e a tensão no resistor R2. Então, aí primeiro você analisa a corrente, depois aplica a tensão. Mas ainda não terminou. Por quê? Porque essa é a contribuição que as fontes de tensão dão, né, contribuem para o R2, né, para aquela tensão, aquela queda de tensão em cima do R2. Agora vamos fazer a análise da fonte de corrente, né? Então, o resultado você pega, guarda ele, pode chamar ele de IX', I2', né? Se fosse no caso do resistor R2, ou se fosse no caso do resistor R3, você pode colocar o nome que você quiser. Basta lembrar que ainda não terminou o problema. Essa é somente a contribuição de uma das fontes, ou melhor, nesse caso, de duas das fontes, que são fontes de tensões. Segundo passo, quando desligamos as fontes de tensões, né, as fontes V1 e V2 se tornarão um curto naquele local, o circuito passa a ser dessa outra maneira que nós temos aí na imagem, e a partir do princípio lá do teorema do divisor de corrente, nós podemos simplesmente analisar a corrente nesses dois ramos aí, né, e ela vai se dividir a hora que chega na divisão entre o ponto que vai para R2 e para R3. Então, eu aplico a regra do divisor de corrente. Aplicando a regra do divisor de corrente, eu posso ter a corrente que passa no resistor R2, se fosse o caso, contribuindo, então, para mim descobrir, né, para que eu possa descobrir a tensão no resistor R2, por exemplo.
né? Então veja só, depois que você achou essa contribuição que a fonte de corrente deu para o circuito, né? Eu estou citando o fato do R2 porque é muito comum, né, pedir a tensão ou a corrente nesse tipo de circuito no R2 ou no circuito que está no ramo central, né? Mas poderia ser em qualquer outro ramo, né? Poderia ser em qualquer outro resistor. Desse modo, você vai ter uma corrente que a gente chama de I', devido às fontes de tensão, e uma corrente devido às fontes de corrente. Nesse caso, só tem uma fonte de corrente, né? Então, você pode chamar de I' e duas linhas. E aí você vai somar essas correntes ou subtrair as correntes, dependendo do sentido delas, né? Se os sentidos forem opostos, por exemplo, eu tenho um sentido para baixo e outro para cima, um sentido um para a direita, o outro para a esquerda, um sentido para a esquerda e o outro para a direita, né? Aí eu subtraio essas correntes. Tudo bem? Então, passo a ter a corrente total entre aspas, né? Total naquele ponto que eu estou analisando, né? E ainda essa regra aí que eu coloquei do divisor de corrente, Ix igual a R total, vezes a corrente total dividido por Rx, onde Rx representa e Ix representa a corrente naquele ponto que eu quero descobrir, R2, R3, R4, R1, etc., né? Também pode ser escrita da maneira que eu coloco nas duas